Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Deuteronômio, capítulo 19, as cidades para fugitivos. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que Ele vai dar a vocês. Vocês o expulsarão, e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então, dividam o país em 3 partes, e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém pode matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma das cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate num companheiro e ele morre. Então aquele homem irá para uma das cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro, e o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não morresse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolha 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e dará a vocês toda a terra que prometeu a eles. Então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhe dará mais terra, se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês. Hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que ele mostra. Calma aí. Vamos ler de novo, senão vai ficar confuso. Então escolhe mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terra, se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês. Hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviar dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugir, então não morrerá nenhum homem inocente. Na terra que o Senhor Deus lhe está dando, e vocês não serão culpados da morte dos homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio do outro, ele ficou de tocar e ataca a mata. Perdão. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio do outro, ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo.
Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandaram buscá-lo, o entregaram ao parente encarregado de vingar aquela morte e o criminoso, será morto. Não tenham dó nem piedade, tirem do meio do povo, tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas. Não mudem de lugar não mudem de lugar os marcos de divisa de terreno da vizinha. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Eles foram colocados há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, as testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido o crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. De uma testemunha falsa acusa alguém de ter cometido o crime. O acusador e o acusado irão a um lugar de adoração e ali apresentarão um caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo o cuidado e, se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Um detalhe, hoje a leitura foi difícil, vocês viram, né? Mas se tiver difícil, não pare, continue. Foi isso que eu fiz, certo? Então, e mais um lembrete. Sempre que for Levítico, Número, Deuteronômio, Êxodo, pega uma Bíblia a mais para vocês ver a continuação com mais detalhes naquele capítulo, naquele trecho, certo? Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.